Os produtores paranaenses também estão bastante ocupados com o milho e as atividades de campo, tanto de colheita da primeira safra quanto o plantio da safrinha. De acordo com informações divulgadas na manhã desta quinta-feira pelo Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, até a data 20 de fevereiro, a colheita da primeira safra no estado do Paraná estava alcançando 14% em relação a tudo aquilo que eles plantaram. Já o plantio da segunda safra alcançava até a data 48% de tudo aquilo que eles prevêem plantar na safrinha lá no estado do Paraná. A condição das lavouras é muito boa, tanto a da primeira safra, aquela que ainda se encontra no campo, quanto ao plantio dessa outra que já está sendo semeada pelo estado paranaense. Em relação à primeira safra, acompanhe os dados na tela comigo. Veja que a condição das lavouras é muito boa em 94% da área plantada. 74% das lavouras se encontram na fase de maturação, portanto, já na fase pronta para colheita, e 13% da safra já foi comercializada. A gente pode mudar a tela para trazer em destaque agora a segunda safra de milho no estado do Paraná e o andamento das atividades no campo. Por lá, 99% das lavouras se encontram em boas condições. Tudo indica uma boa safra de milho no Paraná, portanto, para a safrinha. 74% das lavouras se encontram em fase de desenvolvimento vegetativo e 1% foi comercializada em relação a esta futura temporada. A gente segue falando sobre os produtores de milho agora pelo Brasil. Vamos falar com a Nadiara Pereira, da Sumar Meteorologia, que traz a previsão do tempo para quem está fazendo o plantio da segunda safra. Em grande parte das áreas produtoras de milho do Brasil tem chovido de forma mais frequente e volumosa. Só que nesses últimos dias a umidade do solo voltou a cair entre o sul e o sudeste, porque a chuva tem sido mais irregular e tem feito muito calor. O índice de umidade no solo ainda encontra-se acima dos 50% em boa parte das duas regiões, mas os níveis já estão abaixo dos últimos períodos. Entre o centro e norte do país é que a chuva tem sido mais volumosa, especialmente no norte de Goiás, boa parte de Mato Grosso e os estados da região norte, onde nesta área em rosa do mapa, o índice de umidade no solo chega até 100%. Agora, para os próximos dias, o grande destaque é o retorno das chuvas mais intensas aqui para a divisa entre a região sul e o sudeste. Os volumes serão maiores entre o estado do Paraná, São Paulo e metade sul de Minas Gerais. Então, é uma chuva que volta a recuperar a umidade no solo naquelas áreas que apresentaram declínio nesses últimos dias. Vai chover de forma abrangente também sobre a área central, inclusive com volumes bastante elevados ainda entre algumas localidades de Goiás e principalmente o Mato Grosso, onde pode chover até 70 milímetros em 5 dias, e continua chovendo bastante também sobre toda a fronteira agrícola do Mato Piba e boa parte da região norte do Brasil. Então, nestas áreas, a chuva garante bons índices de umidade no solo para o plantio do milho segunda safra, só que em alguns momentos, especialmente em Mato Grosso, o excesso de chuva pode atrapalhar as atividades no campo. Sobre o Rio Grande do Sul e também faixa leste do Nordeste, a expectativa é de baixos níveis de chuva. Especialmente no interior gaúcho, o tempo seco ganha força nos próximos dias, mas isso beneficia as atividades de colheita do milho primeira safra no estado. No decorrer do segundo período, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, a expectativa é de chuva em grande parte das regiões, com menor volume de água sobre o interior da região sul, Mato Grosso do Sul e ainda sobre a faixa leste do Nordeste. Os maiores índices de chuva devem ser registrados aqui no interior do Sudeste, Centro-Oeste, norte do país e em partes da fronteira agrícola do Mato Piba. Aqui em boa parte do Sudeste e do Centro-Oeste, a chuva é boa para manter a umidade no solo, para o desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra. E por enquanto as expectativas são melhores em relação à última safra. No ano passado tivemos um corte muito cedo das chuvas e isso prejudicou a produtividade do milho. Neste ano, a chuva deve se estender um pouco mais ao longo do outono. Pelo menos até o mês de abril, são esperados bons episódios de chuva sobre as áreas produtoras, especialmente do Sudeste e também do Centro-Oeste do Brasil.